No dia da audiência final do divórcio, meu marido, James, me acusou publicamente de ser uma mãe negligente e exigiu a guarda total de nossa filha de 8 anos. Eu estava prestes a perder tudo. Minha casa, minha dignidade e, o mais importante, minha Lily. Mas então, bem na hora em que o juiz estava prestes a proferir a sentença, minha filha se levantou no fundo da sala. Ela ergueu seu velho tablet com a tela rachada e disse algo que me paralisou o coração. Meritíssimo, gravei algo que minha mãe não sabe. Posso mostrar? Mas antes de continuarmos, verifique se você se inscreveu no canal Histórias de Idosos e escreva nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber o alcance das nossas histórias. Sempre acreditei que meu casamento era como aquelas histórias que vemos nos filmes. Não era perfeito, mas era feliz o suficiente. No início, James era carinhoso, trabalhador, e juntos construímos uma vida que parecia sólida. Tínhamos nossa própria casa em um bairro tranquilo de classe média em Chicago. Um jardim pequeno, mas bem cuidado, onde Lily brincava todas as tardes. E aquela rotina reconfortante que me fazia acreditar que estávamos bem, que éramos uma família de verdade. Mas eu estava muito enganado. Tudo começou a desmoronar silenciosamente como uma parede com rachaduras invisíveis que se espalham até que um dia tudo desaba. James começou a mudar aos poucos, tão lentamente que a princípio eu nem percebi. Primeiro, foram as horas extras no trabalho que se tornaram cada vez mais frequentes. Depois vieram as viagens de negócios que duravam semanas inteiras. Ele chegava atrasado, sempre muito cansado para conversar. E quando tentei perguntar sobre o seu dia ou como ele se sentia, recebi apenas respostas curtas e evasivas. É normal, Sarah, é só trabalho. Estou cansada. Conversamos outro dia. Você não o entenderia. São coisas do escritório. E eu, como um tolo, acreditei nele. Ou melhor, quis acreditar nele. Porque a alternativa, admitir que meu casamento estava terminando, era terrível demais para encarar. Eu me esforcei muito para que tudo ficasse perfeito. Acordava às 5h30 da manhã todos os dias, antes do despertador tocar, para preparar o café da manhã que ele mal tocava. Torradas de café quente fresco, exatamente como ele gostava. Frutas frescas cortadas em pedaços pequenos. Levei Lily para a escola. Voltei correndo para casa para limpar a casa toda, fazer as compras, pagar as contas e cuidar do jardim. À tarde, busquei a Lily. Ajudei-a com a lição de casa. Brinquei com ela. Preparei um jantar elaborado que James comeu em silêncio enquanto olhava para o celular. Tudo isso com aquele pensamento ingênuo, quase patético, de que se eu fosse uma esposa melhor, uma dona de casa impecável, uma mãe dedicada, ele me olharia como antes, como naqueles primeiros anos em que ele ainda sorria, quando me abraçava sem que eu pedisse, quando ainda dizia que me amava. Que ilusão ridícula! Os meses passaram e a distância entre nós só aumentou. James começou a ir dormir cada vez mais tarde, sempre alegando que tinha trabalho urgente para terminar. Mas via a luz do seu escritório acesa até altas horas da madrugada. E às vezes, quando eu caminhava pelo corredor, eu ouvia falando ao telefone em voz baixa, rindo de um jeito que não ria comigo há anos. Comecei a ficar desconfiado. Claro, não sou completamente cego. Mas, cada vez que a suspeita aumentava, eu me convencia de que estava sendo paranoico, inseguro, que o problema era eu. Afinal, por que um homem bem-sucedido como James me trairia? Eu era apenas uma dona de casa sem carreira, sem glamour, nada de especial. Ele poderia ter qualquer mulher, então por que ficaria comigo se não quisesse? Essa lógica distorcida me manteve em negação por muito tempo. Numa tarde de terça-feira, um dia completamente normal, tudo mudou repentinamente. Eram por volta das 16 horas e eu estava na cozinha preparando um lanche para Lily quando ouvi a porta da garagem abrir. Parecia estranho porque James nunca chegava antes das 7, às vezes antes das 8. Pensei que talvez ele tivesse esquecido algo importante. Mas quando ele atravessou a porta, a expressão em seu rosto não era a de alguém que havia esquecido algo. Era o rosto de alguém que havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Ele nem sequer tirou os sapatos, o que já era estranho, pois ele era obcecado por manter a casa limpa. Ele simplesmente jogou sua pasta de couro no sofá da sala com um baque seco e me chamou: Sarah, venha aqui. Preciso falar com você.
Seu tom de voz era frio, impessoal, como se estivesse falando com um funcionário prestes a ser demitido. Meu coração começou a bater mais rápido. Sequei as mãos com um pano de prato e caminhei lentamente em direção à sala de estar, sentindo um nó no estômago que aumentava a cada passo. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter a voz normal, mas ela saiu trêmula. Ele se levantou com os braços cruzados, olhando para mim com aqueles olhos que um dia amei e que agora me pareciam os de um estranho. Então, sem qualquer preparação, sem o mínimo de delicadeza ou consideração pelos 13 anos que passamos juntos, pelos votos que fizemos na igreja pela filha que criamos, ele me disse: Sarah, quero o divórcio. As palavras me atingiram como um balde de água gelada no meio do inverno. Senti meu corpo inteiro congelar. Minha respiração falhou. Minha visão ficou turva. Eu não conseguia dizer nada. Fiquei ali parada, olhando para ele, esperando, implorando em silêncio para que ele dissesse que era uma piada de mau gosto, que estava estressado, que não era isso que ele queria dizer. Mas ele continuou, e cada frase que saía de sua boca era mais incisiva, mais cruel que a anterior. Não aguento mais essa vida, Sarah. Você está acomodada. Não faz nada além de ficar em casa gastando meu dinheiro. A casa está uma bagunça. Você não cuida de nada direito. E a Lily está ficando mimada, superprotegida. Você está prejudicando o desenvolvimento dela. Cada palavra era uma facada. Eu queria gritar. Queria me defender. Queria dizer que tudo aquilo era mentira. Que dediquei cada segundo da minha vida a esta casa e à nossa filha. Mas minha voz não saía. Estava presa na minha garganta, junto com o choro que eu lutava para conter. Mas James, podemos conversar. Podemos tentar resolver isso. Podemos fazer terapia de casal. Eu posso mudar o que você quiser. Só me diga o que eu fiz de errado. Minha voz saiu como um sussurro desesperado, implorando de uma forma que me envergonha até hoje. Ele balançou a cabeça com impaciência, como se eu fosse uma garotinha boba que não entendia algo óbvio. Não há nada a resolver, Sarah. Já tomei minha decisão. Meu advogado entrará em contato com você nos próximos dias. Seria melhor se você também procurasse um advogado. Então, ele simplesmente pegou a pasta, subiu as escadas e foi para o quarto de hóspedes onde havia começado a dormir algumas semanas antes, alegando que meu ronco o incomodava. Fiquei ali parada no meio da sala de estar, ouvindo a porta do andar de cima fechar, sentindo meu mundo inteiro desmoronar ao meu redor. Passei a noite inteira acordada, sentada na cama vazia que um dia fora nossa, encarando o teto, tentando entender o que tinha acontecido, o que eu tinha feito de tão errado para merecer aquilo. Será que eu realmente fui uma esposa fracassada? Será que fui tão cega a ponto de não perceber que estava perdendo meu marido? As perguntas giravam na minha cabeça sem parar, me torturando, me fazendo duvidar de tudo que eu pensava saber sobre mim mesma. 3 dias depois, um estafeta tocou a campainha. Eu estava lavando a louça do almoço quando ouvi o barulho. Sequei as mãos e abri a porta. O jovem me entregou um grande envelope de papel pardo, com aparência oficial e o logotipo de um escritório de advocacia estampado no canto superior direito. Entrega para Sarah Peterson. Sou eu, respondi com voz fraca. Ele me fez assinar um papel e foi embora. Fiquei ali parada na porta, segurando aquele envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade para romper o lacre. Dentro havia uma pilha grossa de papéis. A primeira página continha um título em letras grandes e formais: Petição de divórcio litigioso. Li as primeiras linhas e senti minhas pernas fraquejarem. Autor: James Peterson. Ré: Sarah Peterson. Motivo: comprovada incapacidade da esposa de cumprir suas obrigações conjugais e maternas. As palavras continuavam a dançar diante de mim. Incapacidade, fracasso, negligência. Cada termo jurídico era como uma pedra atirada em mim, afundando-me cada vez mais. Continuei lendo, cada página pior que a anterior. James não estava apenas pedindo divórcio. Ele estava me destruindo completamente, metodicamente, com acusações elaboradas e detalhadas. Ele alegou que eu negligenciava as tarefas domésticas, que a casa estava sempre suja e desorganizada. Ele anexou fotos como prova, fotos que eu nunca tinha visto ninguém tirar,
mostrando a cozinha com a louça empilhada, a sala de estar com brinquedos espalhados e o quarto com roupas na cama. Ele alegou que eu gastava dinheiro de forma irresponsável e descontrolada. Ele anexou extratos do cartão de crédito adicional que estava em meu nome, mostrando compras em lojas caras, restaurantes sofisticados, joias, coisas que eu nunca comprei. E então veio a parte que paralisou meu coração completamente. James exigiu a guarda total de Lily. O raciocínio foi detalhado ao longo de várias páginas. Ele alegou que eu tinha problemas emocionais não tratados, que eu era excessivamente controladora e superprotetora, e que eu estava prejudicando o desenvolvimento psicológico saudável da criança. Ele disse que Lily precisava de um ambiente estável, que eu não tinha condições de lhe proporcionar isso, e mais coisas. Ele exigiu todos os bens do casal, a casa, o carro, as economias, tudo. Ele alegou que era um fruto exclusivo do seu trabalho, que eu não havia contribuído financeiramente com nada e, portanto, não tinha direito a nada. Ele queria me deixar sem nada, sem casa, sem dinheiro, sem dignidade e sem minha filha. Foi nesse momento que desabei completamente. Minhas pernas cederam e eu caí sentada ali mesmo no chão frio do corredor, com os papéis espalhados ao meu redor. Chorei como nunca antes. Soluços profundos e desesperados que me deixaram sem fôlego. Que fizeram meu corpo inteiro tremer. Mamãe? A vozinha assustada de Lily me fez levantar a cabeça. Ela estava parada no final do corredor, com os olhos arregalados de preocupação, agarrando seu ursinho de pelúcia favorito contra o peito. Tentei enxugar as lágrimas rapidamente e forçar um sorriso, mas foi inútil. Meu rosto estava encharcado, meus olhos inchados. Está tudo bem, meu amor. Mamãe acabou de deixar os papéis aqui. Mas Lily não era boba. Mesmo com apenas 8 anos de idade, ela sabia quando algo estava muito errado. Ela caminhou lentamente em minha direção e sentou-se no meu colo, abraçando-me com força, como se quisesse me proteger de algo que nem sequer compreendia. Bem, você está triste por causa do papai, não é? A maneira como ela disse isso, com aquela voz pequena, mas perspicaz, partiu meu coração ainda mais. Eu abracei minha filha com toda a força que tinha, escondendo meu rosto em seus cabelos e apenas sussurrei: eu te amo muito, minha princesa. Muito mesmo. Naquela noite, depois de colocar Lily na cama, tranquei-me no banheiro e chorei até não ter mais lágrimas. Olhei para o meu reflexo no espelho e mal me reconheci. Meus olhos estavam vermelhos e inchados, meu rosto pálido e magro, minha expressão derrotada. Como cheguei a este ponto? Como o homem com quem me casei, o pai da minha filha, pôde fazer isso comigo? Na manhã seguinte, acordei determinada a não me deixar destruir sem lutar. Se James queria guerra, eu lutaria. Não por mim. Eu já estava destruída. Mas por Lily, minha filha era tudo o que me restava, e eu não ia deixar que ele atirasse de mim sem resistência. Liguei para minha irmã Karen e contei tudo a ela entre soluços. Ela estava furiosa. Insultou James de todas as maneiras possíveis e me deu o contato de um advogado que havia ajudado uma amiga dela em um caso de divórcio complicado. O nome dela é Linda Stevenson. Ela é uma ótima pessoa. Ligue hoje mesmo. Peguei o telefone com as mãos trêmulas e liguei. A secretária marcou uma consulta para o dia seguinte. Passei o dia inteiro em estado de ansiedade, mal conseguindo comer ou fazer qualquer coisa produtiva. O escritório da advogada Linda ficava em um prédio antigo no centro da cidade, um daqueles que já tinham visto dias melhores. 3º andar, sem elevador. Subi as escadas com o coração apertado, sentindo que cada degrau me levava mais fundo em um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. A sala de espera era pequena e simples, com cadeiras de plástico antigas e revistas desatualizadas sobre uma mesa de centro. Esperei apenas alguns minutos antes de me chamarem. Linda era uma mulher morena de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque baixo e óculos de leitura pendurados em uma corrente no pescoço. Ela usava um blazer marrom sobre uma blusa creme e tinha um olhar firme, porém gentil, que imediatamente me fez sentir que eu podia confiar nela. Sente-se aqui, Sarah, disse ela, apontando para uma cadeira em frente à sua mesa cheia de arquivos. Conte-me o que está acontecendo. E eu contei tudo para ela. As palavras saíram atropeladas, misturadas com lágrimas. Mas contei cada detalhe.
O pedido repentino de divórcio, as acusações absurdas, as fotos manipuladas, as despesas com cartão de crédito que eu não fiz e, principalmente, o pedido de guarda total da Lily. Linda me ouviu em silêncio, fazendo anotações em um bloco amarelo, ocasionalmente acenando com a cabeça, mas nunca me interrompendo. Quando terminei, ela soltou um longo suspiro e tirou os óculos, esfregando os olhos de cansaço. Sarah, serei muito honesto com você, porque não adianta criar falsas esperanças. Seu marido preparou tudo muito, muito bem. Ele provavelmente vem planejando isso há meses, talvez até mais de um ano. Senti meu estômago revirar. Ele tem um advogado caro. Muito caro, continuou ela. Robert Stone, eu conheço o trabalho dele. Ele é um homem competente, mas inescrupuloso. Ele joga sujo. Manipula provas. Intimida testemunhas e sempre vence. Então eu não tenho chance. Minha voz saiu fraca, derrotada. Eu não disse isso. Linda inclinou-se para a frente, olhando para mim seriamente. Eu disse que seria difícil. Muito difícil, mas não impossível. Vamos lutar, Sarah. Não vou deixar você perder sua filha sem lutar até o fim. Ela abriu a cópia do arquivo que eu havia trazido e começou a examiná-la página por página, fazendo anotações nas margens e franzindo a testa em alguns pontos. Essas fotos da casa, você se lembra de quando foram tiradas? Perguntou ela, virando o documento na minha direção. Olhei para as imagens e meu coração se apertou. Reconheci-as imediatamente. Foi há uns 2 meses. Eu estava muito doente, com uma gripe forte e febre alta. Fiquei praticamente de cama por quase uma semana. A casa ficou uma bagunça porque eu não tinha forças para limpar e o James se recusou a me ajudar. Ele disse que estava muito ocupado. Linda notou isso. E você foi ao médico? Tem alguma receita médica? Algo que comprove que você estava doente? Balancei a cabeça negativamente. Não, eu só comprei remédio na farmácia. Achei que melhoraria sozinha. Ela suspirou. Sem documentação médica, é difícil provar. É a sua palavra contra as fotos. Ela folheou mais algumas páginas e parou nos extratos do cartão de crédito. E dessas compras, você reconhece alguma? Examinei o cartão. Bolsas Brandame, joias, jantares em restaurantes caros. Eu nunca comprei nada disso. O cartão estava no meu nome, mas era adicional. James o usava com frequência. Ele disse que seu cartão principal estava sempre no limite por causa das despesas do escritório. Você alguma vez questionou os gastos dele? Não. Eu confiava nele. Confiava mesmo. Ele era meu marido. Linda notou mais algumas coisas e então chegou à parte que eu mais temia, o relatório psicológico. Isso é o que mais prejudica o seu caso, disse ela, lendo o documento com atenção. Trata-se de um relatório assinado pela psicóloga clínica doutora Chloe Andrews. Nele consta que ela fez observações naturalistas do seu comportamento com Lily em ambientes públicos durante os últimos 3 meses. Mas eu nunca vi essa mulher na minha vida, protestei, sentindo a indignação queimar meu peito. Como ela pode fazer um laudo psicológico sobre mim sem nem mesmo falar comigo? Observações naturalistas são legalmente aceitas, explicou Linda com uma expressão amarga. A ideia é que a pessoa age de forma mais autêntica quando não sabe que está sendo observada. E essa doutora Chloe tem um currículo impecável. Veja só. Ela virou o documento. Havia uma página inteira listando as credenciais da psicóloga: diploma de mestrado de uma universidade pública renomada, especialização, registro ativo no Conselho de Psicologia e diversas publicações em revistas científicas. Ela parece extremamente legítima, continuou Linda. E o que ela escreveu no relatório é devastador. Ela diz que você demonstra padrões de instabilidade emocional, que grita com Lily em público, que a ignora quando a criança precisa de atenção e que tem reações exageradas e histéricas a situações simples. Mas isso é tudo mentira, gritei, sentindo lágrimas de raiva queimarem meus olhos. Eu nunca tratei minha filha dessa maneira. Eu acredito em você, Sarah, disse Linda suavemente. Mas provar que ela está mentindo será muito difícil. É a palavra de uma profissional respeitada contra a sua. Perante a lei, quem você acha que parecerá mais confiável?
A pergunta pairou no ar como uma frase. Eu sabia a resposta. Uma dona de casa sem carreira, sem formação universitária, acusada de negligência pelo próprio marido contra um psicólogo com credenciais impecáveis. Nem se comparava. Quanto você cobra, linda? Perguntei, mudando de assunto porque não aguentava mais pensar naquele relatório falso. Linda mencionou um valor que era muito superior ao que eu podia pagar. Meu rosto deve ter denunciado meu desespero, porque ela acrescentou rapidamente: mas podemos fazer um plano de pagamento, Sarah, em quantas parcelas você conseguir pagar. Não vou te deixar sem defesa. Senti uma onda de gratidão que quase me fez chorar novamente. Depois de tanta crueldade, aquela gentileza de um estranho me comoveu profundamente. Obrigado. Foi tudo o que consegui dizer. Saí daquele escritório me sentindo um pouco menos perdida, mas ainda profundamente assustada. A batalha estava apenas começando e eu já estava exausto antes mesmo de dar o primeiro passo. Nos dias que se seguiram, a tensão em casa tornou-se absolutamente insuportável. James não tinha saído de casa. Ele ainda morava lá, mas como um estranho hostil. Ele dormia no quarto de hóspedes. Comia em horários diferentes dos meus. Evitava qualquer interação que não fosse estritamente necessária. E diante de Lily, ele era o pai perfeito. Foi ali que percebi que tudo era calculado, parte de um plano maior. James começou a trazer presentes caros para Lily quase todos os dias. Uma boneca gigante importada, um tablet novinho em folha de última geração, roupas de marca, tênis caros, coisas que eu nunca poderia comprar para ela porque eu vivia da mesada que ele me dava, que mal cobria as despesas básicas da casa e da escola. Ele levava Lily para passeios no shopping de luxo, no parque de diversões mais caro da cidade, em restaurantes sofisticados, e sempre voltava comentando na frente dela: nossa, princesa, aquele restaurante era muito melhor do que a comida de casa, não é? Ah, como é bom que o papai possa te dar essas coisas legais que você merece. Cada frase era uma punhalada disfarçada, uma maneira sutil de minar minha autoridade e meu valor como mãe. E o pior é que eu vi isso funcionando. Lily começou a se sentir confusa, dividida. Ela ainda me amava. Eu sabia disso. Mas ela também adorava toda a atenção e os presentes que o pai dela lhe dava. James também começou a interferir ativamente no meu relacionamento com ela. Se eu pedisse para Lily arrumar o quarto dela, ele aparecia e dizia: deixe isso para lá, princesa. Você não precisa fazer isso agora. Pode continuar brincando. Se eu preparasse o jantar com carinho, ele fazia uma careta de nojo e pedia comida para a viagem, dizendo em voz alta: que tal comermos pizza hoje, Lily? Aquela pizza deliciosa que você adora. Essa comida aqui não parece muito apetitosa. Se eu tentasse ajudar Lily com a lição de casa, ele me interrompia. Deixe-me ensiná-la, Sarah. Você sempre complica demais as coisas e confunde a menina. Cada gesto, cada palavra foi meticulosamente escolhida para me fazer parecer incompetente, desnecessária, inútil. E eu me senti exatamente assim. Certa noite, isso foi longe demais. Eram por volta das 8 da noite, a hora em que Lily normalmente já estava em casa, tinha tomado banho e estava jantando. Mas naquele dia, ela não voltou da escola no horário normal. Liguei para a escola e me disseram que o pai dela a havia buscado. Senti meu coração acelerar. Liguei para James 1, 2, 5, 10 vezes. Ele não atendeu. As horas passavam com uma lentidão torturante. 7 da noite, 8, 9. Eu estava praticamente enlouquecendo de preocupação, andando de um lado para o outro na sala de estar, checando o telefone a cada 10 segundos, olhando pela janela, esperando ver o carro dele chegar. Foi somente às 22h30 que ouvi a porta da garagem abrir. Corri até a porta. Lily entrou com um enorme sorriso no rosto, carregando uma sacola gigante cheia de bichos de pelúcia e brinquedos de um parque de diversões. Mamãe, foi tão divertido. Papai me levou ao Six Flags. Tinha montanha-russa, algodão doce, e olha quantos animais eu ganhei. Atrás dela, James entrou calmamente com aquele sorriso arrogante nos lábios, sabendo exatamente o que tinha feito. Onde você estava? Gritei, sem conseguir controlar o tom da minha voz. Por que você não me avisou? Eu estava desesperada, pensando que algo tinha acontecido.
Relaxe, Sarah, disse-lhe com total indiferença. Sou o pai dela. Tenho todo o direito de levar minha própria filha para passear. Mas você precisava me contar. Eu estava preocupado. Para quê? Para estragar o passeio com o seu drama. Lily estava parada entre nós duas, olhando para nós com os olhos arregalados, confusa e assustada. Imediatamente baixei a voz, tentando parecer calma, algo que não sentia. Vá tomar um banho e escovar os dentes, meu bem. Já está muito tarde para dormir. Depois que ela subiu, eu me virei para James. Foi então que eu senti o cheiro. Aquele aroma, perfume feminino, suave, mas inconfundível, impregnado em sua camisa. Não era perfume masculino. Era algo floral, delicado, claramente feminino. Nossos olhares se encontraram. Eu sabia. Ele sabia que eu sabia, e não se importou nem um pouco em esconder isso. Você percebeu? Disse-lhe com um sorriso cruel. Você realmente acreditou que eu viveria para sempre preso a uma mulher medíocre como você? As palavras foram como um tapa, mas eu não respondi. Não lhe dei a satisfação de me ver desmoronar. Simplesmente virei as costas e subi as escadas, sentindo o peso da humilhação me esmagar. Naquela mesma noite, depois de colocar Lily na cama, notei algo estranho que me intrigava há semanas. James tinha lhe dado um tablet novinho em folha, de última geração, caro, com uma tela grande e sem um único arranhão. Mas Lily continuou usando o tablet antigo, aquele que eu havia comprado 2 anos atrás em uma promoção, que já tinha caído no chão várias vezes e agora estava com a tela toda rachada. Sempre que entrava no quarto dela, via o tablet antigo escondido debaixo do travesseiro ou dentro da mochila escolar. Certa vez, cheguei a flagrá-la segurando o aparelho quebrado contra o peito enquanto dormia, como se fosse um bicho de pelúcia. Por que você não usa o novo tablet que seu pai te deu, meu amor? Perguntei ela certa vez, com genuína curiosidade. Ela apenas deu de ombros. Gosto mais deste. Mas a tela está toda quebrada. Não machuca seu dedo? Não, eu sou cuidadoso. Parece-me estranho, mas não insisti. Pensei que as crianças às vezes se apegam a coisas antigas. Talvez fosse só isso. Eu não fazia ideia de que aquele tablet antigo guardava o maior segredo de todos. As semanas seguintes foram um turbilhão de ansiedade, burocracia judicial e tentativas desesperadas de preparar minha defesa. Linda me fez reunir todo tipo de prova que pudesse ajudar no meu caso. Fotos da Lily feliz comigo. Mensagens carinhosas que ela me enviou. Desenhos que ela fez com a frase "Eu te amo muito", mamãe escrita com uma letra torta. Mas tudo aquilo parecia tão frágil em comparação com as provas que James tinha. A primeira audiência de mediação foi agendada. Cheguei ao tribunal com as pernas tremendo, vestindo as únicas roupas formais que tinha, calças pretas e uma blusa branca simples, já um pouco desbotada. Linda estava me esperando na entrada, e nem ela parecia muito otimista. A sala de mediação era pequena e abafada, com uma mesa comprida no centro e cadeiras desconfortáveis. A mediadora era uma senhora de cerca de 60 anos com uma expressão cansada, de quem já tinha visto milhares de casais se destruírem mutuamente. Do outro lado da mesa estava James, impecável em seu terno azul marinho. Ao lado de Robert Stone, um homem de cerca de 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, terno cinza claro, gravata de seda e um olhar de predador. O mediador tentou começar com um tom conciliatório, falando sobre encontrar um meio-termo que fosse bom para todos, especialmente para a criança. Mas, antes mesmo que ela terminasse, Robert Stone a interrompeu. Princesa, aquele restaurante era muito melhor do que a comida de casa, não é? Ah, como é bom que o papai possa te dar essas coisas legais que você merece. Cada frase era uma punhalada disfarçada, uma maneira sutil de minar minha autoridade e meu valor como mãe. E o pior é que eu vi isso funcionando. Lily começou a se sentir confusa, dividida. Ela ainda me amava. Eu sabia disso. Mas ela também adorava toda a atenção e os presentes que o pai dela lhe dava. James também começou a interferir ativamente no meu relacionamento com ela. Se eu pedisse para Lily arrumar o quarto dela, ele aparecia e dizia: "Deixe isso para lá, princesa. Você não precisa fazer isso agora. Pode continuar brincando." Se eu preparasse o jantar com carinho,
ele fazia uma careta de nojo e pedia comida para a viagem, dizendo em voz alta: "Que tal comermos pizza hoje, Lily? Aquela pizza deliciosa que você adora. Essa comida aqui não parece muito apetitosa." Se eu tentasse ajudar Lily com a lição de casa, ele me interrompia. "Deixe-me ensiná-la, Sarah. Você sempre complica demais as coisas e confunde a menina." Cada gesto, cada palavra foi meticulosamente escolhida para me fazer parecer incompetente, desnecessária, inútil. E eu me senti exatamente assim. Certa noite, isso foi longe demais. Eram por volta das 8 da noite, a hora em que Lily normalmente já estava em casa, tinha tomado banho e estava jantando. Mas naquele dia, ela não voltou da escola no horário normal. Liguei para a escola e me disseram que o pai dela a havia buscado. Senti meu coração acelerar. Liguei para James 1, 2, 5, 10 vezes. Ele não atendeu. As horas passavam com uma lentidão torturante. 7 da noite, 8, 9. Eu estava praticamente enlouquecendo de preocupação, andando de um lado para o outro na sala de estar, checando o telefone a cada 10 segundos, olhando pela janela, esperando ver o carro dele chegar. Foi somente às 22h30 que ouvi a porta da garagem abrir. Corri até a porta. Lily entrou com um enorme sorriso no rosto, carregando uma sacola gigante cheia de bichos de pelúcia e brinquedos de um parque de diversões. "Mamãe, foi tão divertido. Papai me levou ao Six Flags. Tinha montanha-russa, algodão doce, e olha quantos animais eu ganhei." Atrás dela, James entrou calmamente com aquele sorriso arrogante nos lábios, sabendo exatamente o que tinha feito. "Onde você estava?" gritei, sem conseguir controlar o tom da minha voz. "Por que você não me avisou?" Eu estava desesperada, pensando que algo tinha acontecido. "Relaxe, Sarah", disse-lhe com total indiferença. "Sou o pai dela. Tenho todo o direito de levar minha própria filha para passear. Mas você precisava me contar." Eu estava preocupado. "Para quê?" "Para estragar o passeio com o seu drama." Lily estava parada entre nós duas, olhando para nós com os olhos arregalados, confusa e assustada. Imediatamente baixei a voz, tentando parecer calma, algo que não sentia. "Vá tomar um banho e escovar os dentes, meu bem. Já está muito tarde para dormir." Depois que ela subiu, eu me virei para James. Foi então que eu senti o cheiro. Aquele aroma, perfume feminino, suave, mas inconfundível, impregnado em sua camisa. Não era perfume masculino. Era algo floral, delicado, claramente feminino. Nossos olhares se encontraram. Eu sabia. Ele sabia que eu sabia, e não se importou nem um pouco em esconder isso. "Você percebeu?", disse-lhe com um sorriso cruel. "Você realmente acreditou que eu viveria para sempre preso a uma mulher medíocre como você?" As palavras foram como um tapa, mas eu não respondi. Não lhe dei a satisfação de me ver desmoronar. Simplesmente virei as costas e subi as escadas, sentindo o peso da humilhação me esmagar. Naquela mesma noite, depois de colocar Lily na cama, notei algo estranho que me intrigava há semanas. James tinha lhe dado um tablet novinho em folha, de última geração, caro, com uma tela grande e sem um único arranhão. Mas Lily continuou usando o tablet antigo, aquele que eu havia comprado 2 anos atrás em uma promoção, que já tinha caído no chão várias vezes e agora estava com a tela toda rachada. Sempre que entrava no quarto dela, via o tablet antigo escondido debaixo do travesseiro ou dentro da mochila escolar. Certa vez, cheguei a flagrá-la segurando o aparelho quebrado contra o peito enquanto dormia, como se fosse um bicho de pelúcia. "Por que você não usa o novo tablet que seu pai te deu, meu amor?", perguntei ela certa vez, com genuína curiosidade. Ela apenas deu de ombros. "Gosto mais deste. Mas a tela está toda quebrada." "Não machuca seu dedo?" "Não, eu sou cuidadoso." Parece-me estranho, mas não insisti. Pensei que as crianças às vezes se apegam a coisas antigas. Talvez fosse só isso. Eu não fazia ideia de que aquele tablet antigo guardava o maior segredo de todos. As semanas seguintes foram um turbilhão de ansiedade, burocracia judicial e tentativas desesperadas de preparar minha defesa. Linda me fez reunir todo tipo de prova que pudesse ajudar no meu caso. Fotos da Lily feliz comigo. Mensagens carinhosas que ela me enviou.
Desenhos que ela fez com a frase "Eu te amo muito, mamãe" escrita com uma letra torta. Mas tudo aquilo parecia tão frágil em comparação com as provas que James tinha. A primeira audiência de mediação foi agendada. Cheguei ao tribunal com as pernas tremendo, vestindo as únicas roupas formais que tinha, calças pretas e uma blusa branca simples, já um pouco desbotada. Linda estava me esperando na entrada, e nem ela parecia muito otimista. A sala de mediação era pequena e abafada, com uma mesa comprida no centro e cadeiras desconfortáveis. A mediadora era uma senhora de cerca de 60 anos com uma expressão cansada, de quem já tinha visto milhares de casais se destruírem mutuamente. Do outro lado da mesa estava James, impecável em seu terno azul marinho. Ao lado de Robert Stone, um homem de cerca de 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, terno cinza claro, gravata de seda e um olhar de predador. O mediador tentou começar com um tom conciliatório, falando sobre encontrar um meio-termo que fosse bom para todos, especialmente para a criança. Mas, antes mesmo que ela terminasse, Robert Stone a interrompeu. Com todo o respeito, senhora mediadora, não há meio-termo a ser discutido aqui, disse-lhe com voz firme e autoritária. Meu cliente possui provas substanciais e irrefutáveis de que a senhora Sarah é incapaz de proporcionar um ambiente adequado para o menor. Ele está sendo extremamente generoso ao não entrar com um processo adicional por negligência parental. Senti meu rosto queimar de humilhação. Linda tentou intervir. Senhor Stone, com todo o respeito, essas provas de que o senhor fala são circunstanciais e facilmente refutáveis. A senhora Sarah é uma mãe dedicada que... Quem sai de casa em condições deploráveis, interrompeu ele, abrindo uma pasta e espalhando as fotos sobre a mesa. Quem gasta dinheiro compulsivamente em artigos de luxo enquanto negligencia as necessidades básicas de sua filha, que, segundo a avaliação de um respeitado profissional de saúde mental, demonstra padrões preocupantes de instabilidade emocional. Ele deslizou uma cópia do relatório psicológico pela mesa, com aquela foto da doutora Chloe no cabeçalho, sorrindo profissionalmente. Nosso pedido é simples e razoável, continuou Robert Stone. Guarda total para o pai que seja financeiramente estável, emocionalmente equilibrado e genuinamente preocupado com o bem-estar da criança. Com relação aos bens, meu cliente está disposto a permitir que a senhora Sarah permaneça na residência por até 3 meses após a sentença. Tempo suficiente para que ela encontre outro lugar para morar. Outro lugar? Minha voz saiu como um guincho. Essa é a minha casa. Essa casa, disse Robert Stone com um sorriso condescendente, foi adquirida exclusivamente com a renda do meu cliente. Você não contribuiu financeiramente em nenhum momento. Portanto, você não tem direito a ela. Linda bateu a pasta na mesa. Minha cliente abdicou da carreira para cuidar da casa e da filha, conforme um acordo mútuo entre o casal. Essa contribuição é tão valiosa quanto. Valioso. Robert Stone soltou uma risada zombeteira. Deixar a louça suja empilhada e os brinquedos espalhados é uma contribuição valiosa. O mediador tentou intervir, pedindo calma, mas foi inútil. A reunião havia se transformado em uma guerra, e eu estava completamente desarmado. A mediação fracassou miseravelmente. Saímos de lá com a certeza de que o caso iria a julgamento. E no julgamento, eu sabia que minhas chances de ganhar eram praticamente nulas. Nos dias seguintes, tentei descobrir mais sobre essa doutora Chloe Andrews. Pedi a Linda que investigasse. Procurei nas redes sociais. Tentei de tudo para desmascarar aquela mulher, mas não encontrei nada. Suas credenciais eram impecáveis. Ela tinha um escritório registrado. Era membro ativa do Conselho de Psicologia. Tinha publicações em revistas acadêmicas respeitadas. Não havia nada que pudéssemos usar para questionar sua legitimidade profissional. Sarah, eu sei que é frustrante, Linda me disse em uma de nossas reuniões. Mas não podemos atacar as credenciais dela. Elas são sólidas demais. Nossa única chance é tentar desacreditar o conteúdo do próprio relatório. Argumentar que observações remotas não são suficientes para um diagnóstico tão sério. Mas será que isso vai funcionar? Ela hesitou antes de responder. Honestamente, provavelmente não. A verdade, crua e simples. Eu ia perder Lily, não por ela ser uma mãe ruim, mas porque meu marido tinha dinheiro, um advogado inescrupuloso e uma amante disposta a mentir sob juramento.
O julgamento estava marcado para 3 semanas depois, na capital. Aqueles dias foram os mais torturantes da minha vida. Eu mal conseguia comer. Perdi peso rapidamente. Meu cabelo começou a cair em tufos no chuveiro. Desenvolvi insônia crônica, passando noites inteiras acordada, olhando para o teto, imaginando como seria viver sem minha filha. Em casa, James intensificou sua campanha psicológica. Ele começou a sussurrar coisas para Lily que eu só descobri mais tarde, quando ela as repetiu inocentemente. Papai disse, quando eu morar com ele, vou ter um quarto muito maior. Papai disse, mamãe não está se sentindo bem, e é por isso que ela está triste. Papai disse, se eu morar com ele, posso ter um cachorrinho. Cada frase era uma flecha envenenada, semeando dúvidas na mente da minha filhinha, fazendo-a acreditar que a vida seria melhor sem mim. Certa noite, cerca de uma semana antes do julgamento, não consegui mais me conter. Depois de colocar Lily na cama, eu desabei. Sentei-me no chão do meu quarto com as costas contra a parede e chorei desesperadamente. Chorei por tudo que havia perdido. Pelo casamento que descobri ser uma mentira, pela confiança que foi traída, pela dignidade que foi pisoteada e, principalmente, pela filha que estava prestes a ser arrancada de mim. Foi então que ouvi passos leves no corredor. A porta se abriu lentamente e Lily apareceu com seu pijama de unicórnio, segurando aquele tablet velho e quebrado contra o peito. Mamãe? Sua voz era tão baixa, tão preocupada. Tentei enxugar as lágrimas rapidamente. Forcei um sorriso. Fingi que estava tudo bem, mas foi inútil. Meu rosto estava encharcado, meus olhos inchados. Desculpe, princesa. Mamãe está só um pouquinho triste. Lily caminhou em minha direção e sentou-se no meu colo. Ela me abraçou pelo pescoço com seus bracinhos finos e disse algo que partiu e curou meu coração ao mesmo tempo. Mamãe, eu não vou deixar o papai te machucar. Eu prometo. Eu abracei minha filha com toda a força que tinha, chorando agora por um motivo diferente. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas entendia o suficiente para saber que eu estava sofrendo e queria me proteger. Se eu soubesse naquele momento que ela já estava me protegendo de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. O dia do julgamento amanheceu cinzento e frio, como se até o tempo conspirasse para tornar aquele dia ainda mais sombrio. Acordei às 5 horas da manhã depois de mais uma noite praticamente sem dormir, com o estômago embrulhado e as mãos trêmulas. Eu me vesti com a única roupa formal que tinha. Tentei disfarçar as olheiras profundas com um pouco de maquiagem que peguei emprestada da minha irmã. E prendi meu cabelo num rabo de cavalo simples. Olhei para o meu reflexo no espelho e vi uma mulher que mal reconheci, pálida, magra, com olhos sem brilho e uma expressão de derrota iminente. Deixei Lily na casa da minha irmã Karen. Minha filha me abraçou forte antes de eu sair e sussurrou no meu ouvido, vai ficar tudo bem, mamãe. Confie em mim. Eu não entendi o que ela quis dizer com aquilo. Pensei que ela fosse apenas uma criança tentando consolar a mãe com palavras doces. Beijei sua testa e saí sentindo meu coração se partir a cada passo que me afastava dela. O tribunal era imenso e intimidante. Um antigo edifício de arquitetura imponente, com altas colunas na entrada e uma escadaria de mármore que parecia não ter fim. Dentro dos corredores ecoavam o som dos passos apressados dos advogados e os murmúrios das famílias que aguardavam os julgamentos. O choro abafado daqueles que já haviam perdido suas batalhas. O tribunal era ainda mais assustador. Tetos altíssimos, paredes revestidas de madeira escura, bancos pesados de mogno e o selo da justiça, imenso e dourado, pendurado atrás da cadeira do juiz. Tudo ali foi feito para intimidar, para fazer você se sentir pequeno diante do peso da lei. Sentei-me ao lado de Linda na mesa da defesa. Por outro lado, James estava impecável em seu terno azul marinho, aparentando confiança e controle da situação. Ao lado dele, Robert Stone organizava os documentos com movimentos precisos e eficientes. Na galeria, notei algumas pessoas que não conhecia, provavelmente jornalistas. Meu caso vazou de alguma forma, e agora eu seria humilhado, não apenas perante o juiz, mas também perante estranhos que escreveriam sobre minha vida nas páginas dos jornais. Todos de pé, anunciou o guarda. O juiz entrou.
Era um homem de cerca de 60 anos, com os cabelos completamente grisalhos, óculos de leitura no nariz e uma expressão severa e cansada, de alguém que havia presenciado milhares de tragédias humanas em sua sala. Ele sentou-se, bateu no martelo e declarou a sessão aberta. Processo número tal e tal, Tribunal de Família, petição de divórcio litigioso, autor James Patterson, ré Sarah Patterson. As palavras ecoaram pela sala como uma sentença de morte. Robert Stone foi o primeiro a apresentar seu caso, e foi brilhante, no sentido mais cruel e eficiente da palavra. Ele falou com eloquência, com absoluta convicção, tecendo uma narrativa convincente de um homem trabalhador e dedicado, casado com uma mulher negligente e instável. Ele projetou as fotos da casa bagunçada em um telão para que todos pudessem ver. Ampliadas daquela forma, as coisas pareciam ainda piores. A pia cheia de louça suja, as roupas empilhadas, os brinquedos espalhados por toda a sala de estar. Meritíssimo, disse Robert Stone, com uma voz carregada de falsa preocupação. Essas imagens foram tiradas na residência do casal em diferentes momentos. Não são situações isoladas. Elas representam o padrão de comportamento da Sra. Sarah, uma casa em completo abandono. Embora ela mesma admita não estar trabalhando, não ter qualquer obrigação profissional que justifique tal negligência com a casa. Em seguida, vieram os extratos do cartão de crédito, também projetados para que todos pudessem ver. Grandes quantias, lojas de luxo, restaurantes caros. Enquanto meu cliente trabalhava incansavelmente para sustentar a família, continuou Robert Stone, sua esposa gastava compulsivamente em frivolidades. Bolsas caras, joias, jantares sofisticados, tudo com cartão de crédito que ela tinha permissão para usar apenas em emergências e para as necessidades da casa. Mas eu não fiz isso, comecei a sussurrar. Linda colocou a mão no meu braço, silenciando-me. Ainda não é a nossa vez, murmurou ela. E então chegou a parte que eu mais temia. Robert Stone convocou sua testemunha especialista. A promotoria convoca a doutora Chloe Andrews para depor. A porta dos fundos se abriu e ela entrou. A mulher, que fora a chave para toda aquela destruição, caminhou em direção ao banco das testemunhas com passos firmes e confiantes. Ela era linda e profissional. Um elegante terno cinza, cabelos negros lisos presos em um coque baixo, maquiagem discreta, uma pasta de couro sob o braço. Quando ela passou por mim, nossos olhares se cruzaram brevemente, e eu vi um leve sorriso no canto de sua boca, um brilho de satisfação em seus olhos. Ela estava gostando disso, e então eu senti. Aquele perfume, o mesmo perfume floral que eu havia sentido na camisa de James. Meu sangue gelou. Era ela. A amante dele era a psicóloga que estava me destruindo no tribunal. A doutora Chloe fez o juramento, com a voz clara e firme. Juro dizer a verdade. Nada além da verdade. Que Deus me ajude. Mentira. A palavra gritava na minha cabeça, mas não saía da minha boca. Robert Stone iniciou o interrogatório. Doutora Chloe, pode explicar suas qualificações? Certamente. Sou psicóloga clínica formada pela Universidade de Chicago, com especialização em psicologia infantil e familiar. Possuo mestrado na área e sou registrada no Conselho de Psicologia há 12 anos. Mantenho um consultório particular e também presto consultoria para casos jurídicos quando solicitado. Tudo verdade, todas as credenciais reais. Ela não estava fingindo ser psicóloga. Ela realmente era uma, o que a tornava ainda mais perigosa porque ninguém questionaria sua palavra. E no presente caso, qual foi a sua metodologia de avaliação? Realizei observações naturalistas da interação entre a Sra. Sarah e sua filha Lily ao longo de um período de 3 meses. Observei-as em diversos ambientes públicos, supermercado, parque, entrada da escola e saída do shopping. Também entrevistei brevemente o Sr. James sobre o comportamento de sua esposa em casa. Mentira. Ela nunca me observou. Ou melhor, talvez ela me observasse ocasionalmente, mas não da maneira científica e sistemática que alegava. E quais foram suas conclusões, doutor? A doutora Chloe abriu sua pasta, retirou um documento e começou a ler com uma voz profissional e distante. Minhas observações revelaram um padrão consistente e preocupante. A Sra. Sarah demonstra claros sinais de instabilidade emocional que afetam diretamente sua capacidade de exercer a maternidade de forma saudável. Cada palavra era uma facada.
Em diversas ocasiões, observei a senhora Sarah gritando com a criança em público por motivos banais. Por exemplo, no supermercado, quando a criança pegou um item que não estava na lista, a mãe reagiu de forma desproporcional, puxando o braço da criança com força e elevando a voz agressivamente. Mentira! Eu nunca gritei com a Lily no supermercado. A única vez que puxei o braço dela foi quando ela quase correu para a rua sem olhar, e eu a puxei de volta por reflexo protetor. Em outra ocasião no parque, observei a senhora Sarah completamente alheia à filha, absorta em seu celular, ignorando quando a criança pediu atenção. Quando Lily caiu e se machucou levemente, a reação da mãe foi tardia e exagerada, chegando à histeria, o que assustou ainda mais a criança. Mais mentiras. Eu estava checando mensagens sobre a lista de compras e, quando Lily caiu, corri imediatamente. Minha reação não foi histérica. Foi a de uma mãe preocupada. A doutora Chloe prosseguiu incansavelmente. Também observei sinais de negligência emocional. A criança frequentemente parecia abatida e retraída na presença da mãe. Há indícios de que a instabilidade emocional da senhora Sarah está causando danos psicológicos à criança. Minha visão ficou turva pelas lágrimas. Eu queria gritar. Queria pular e arrancar aqueles papéis das mãos dela. Mas Linda segurou meu braço com força. Aguente firme, ela sussurrou. Não reaja. Qual é a sua recomendação profissional, doutor? Perguntou Robert Stone. Ao responder, a doutora Chloe olhou-me diretamente nos olhos com um olhar de falsa pena. Para o bem-estar psicológico e o desenvolvimento saudável da menor, Lily, recomendo enfaticamente que a guarda total seja concedida ao pai, Sr. James, que se mostra a figura parental estável e equilibrada de que a criança precisa. O martelo do juiz bateu. Obrigado, doutor. A defesa pode fazer o interrogatório. Linda se levantou e eu vi em seus olhos que ela faria o melhor que pudesse, mas nós duas sabíamos que ela estava lutando contra uma gigante. Linda caminhou em direção ao banco das testemunhas com passos firmes, mas eu percebi a tensão em seus ombros. Ela sabia que tinha uma tarefa quase impossível pela frente, desacreditar um profissional com credenciais impecáveis sem parecer desesperada. Doutora Chloe, ela começou com uma voz calma. A senhora mencionou que realizou observações durante 3 meses. Pode especificar quantas vezes observou minha paciente? A doutora Chloe não hesitou. Aproximadamente 15 sessões de observação, cada uma com duração entre 1 e 3 horas. E em nenhum momento você se apresentou à senhora Sarah ou pediu permissão para observá-la? Não. Como expliquei, as observações naturalistas exigem que o sujeito não tenha consciência de estar sendo avaliado para garantir um comportamento autêntico e espontâneo. Eu entendo. Linda folheou alguns papéis. E você foi contratada diretamente pelo Sr. James para realizar essa avaliação, correto? Sim, fui contratado profissionalmente, como é comum em casos jurídicos. E quanto você recebeu por esse serviço? Robert Stone levantou-se imediatamente. Objeção, meritíssimo. A remuneração profissional da testemunha é irrelevante. Decisão mantida, disse o juiz. Advogado, mantenha as perguntas relevantes ao mérito da avaliação. Linda assentiu com a cabeça, mas não desistiu. Doutora Chloe, seria justo dizer que suas observações capturam apenas momentos isolados, fora do contexto completo da vida da senhora Sarah? Todas as observações psicológicas capturam momentos específicos. Conselheiro, é através da observação de múltiplos momentos que identificamos padrões comportamentais. Mas você nunca esteve na casa da senhora Sarah. Você nunca a entrevistou formalmente. Você nunca conversou com outras pessoas que convivem com ela diariamente, como professores, vizinhos e familiares. Pela primeira vez, a doutora Chloe hesitou por uma fração de segundo. A metodologia de observação naturalista não exige. Por favor, responda a pergunta apenas com sim ou não. Não, eu não entrevistei outras fontes. Portanto, seu relatório se baseia exclusivamente em suas observações pessoais e subjetivas de momentos isolados em locais públicos. São observações profissionais baseadas na minha experiência. Obrigado. Não há mais perguntas. Foi um esforço corajoso, mas vi no rosto do juiz que não tinha sido suficiente.
Ele manteve aquela expressão neutra, mas suas anotações pareciam favorecer mais o depoimento inicial da psicóloga do que as questões levantadas por Linda. Então chegou a minha vez de depor. Caminhei até o banco das testemunhas com as pernas tremendo tanto que pensei que ia cair. Prestei o juramento em voz tão baixa que o juiz me pediu para repeti-lo mais alto. Linda começou fazendo perguntas gentis, dando-me a oportunidade de contar a minha versão. Expliquei sobre as fotos que foram tiradas quando eu estava doente. Expliquei sobre o cartão de crédito que James usou e colocou em meu nome. Expliquei que sempre fui uma mãe presente e dedicada. Que Lily era tudo para mim. Mas quando chegou a vez de Robert Stone me interrogar, foi como ser jogado em uma arena com um leão faminto. Senhora Sarah, começou ele com aquele tom fingido de preocupação. A senhora tem alguma formação profissional, algum diploma universitário? Não. Parei de estudar quando me casei. E você trabalha? Não, eu cuido da casa e da Lily. Portanto, pode-se dizer que você depende completamente do Sr. James em termos financeiros. Bem, sim, mas foi um acordo entre nós quando Lily nasceu. Por favor, apenas sim ou não? Sim. Você nega que essas fotos, ele mostrou as imagens ampliadas, foram tiradas em sua casa? Não, eles foram levados para lá, mas... Sim ou não, senhora Sarah? Sim, mas eu estava doente. Você tem alguma prova documentada de que estava doente? Atestado médico, receita, qualquer coisa. Minha voz falhou. Não. Você nega que essas despesas... Ele apontou para os extratos, que foram feitas com o cartão em seu nome. Não fui eu quem comprou essas coisas. Mas o cartão estava em seu nome. Sim, mas... Obrigada. Agora, senhora Sarah, ele se aproximou com um olhar predatório. A senhora se considera emocionalmente estável? Eu sim. Então você pode me explicar isso? Ele mostrou uma foto grande. Era eu no meu quarto, com o cabelo despenteado, o rosto vermelho e a boca aberta num grito. Eu estava claramente chorando e gritando histericamente. Meu coração parou. Lembrei-me daquela noite. Foi quando James me provocou. Ele me insultou. Ele me chamou de inútil até que eu finalmente desabei. E ele tinha gravado tudo. Ele tinha gravado minha reação de propósito, me provocando até eu explodir só para ter aquela foto. Aquilo foi. Tentei explicar, mas minha voz saiu embargada. Este é o comportamento de uma pessoa emocionalmente estável? Senhora Sarah, é isso que sua filha de 8 anos deveria estar vendo? Você não entende. Ele me provocou. Ele? Então você admite que perdeu o controle. Eu estava sendo humilhada na minha própria casa. Então você admite que grita e tem acessos de raiva. Não, não é assim. Mas aqui está a prova, não é? Uma mulher fora de controle, histérica, exatamente como a doutora Chloe descreveu em seu relatório profissional. As lágrimas começaram a cair. Tentei me conter. Tentei manter a compostura, mas foi impossível. Cada palavra sua era uma tortura, cada pergunta uma armadilha da qual eu não conseguia escapar. Sem mais perguntas, meritíssimo, disse Robert Stone, com um sorriso satisfeito, retornando à sua mesa. Ele tinha acabado de provar exatamente o que eles queriam, que eu era instável, emotiva e histérica. Desci do banco das testemunhas com as pernas trêmulas, sentindo como se tivesse cavado minha própria sepultura. O resto do julgamento passou num instante. Mais testemunhas, mais provas, mais humilhações, até que finalmente, no final daquele primeiro dia, o juiz bateu o martelo. A audiência de sentença será na próxima semana. Todos devem estar presentes. Caso encerrado. Saí de lá completamente arrasada. Linda tentou me consolar no corredor, mas suas próprias palavras revelaram seu desespero. Sarah, ainda não acabou. Temos uma semana para nos prepararmos. Preparar para quê? Minha voz saiu oca, sem vida. Eu perdi. Nós sabemos disso. Ela não negou. Apenas apertou minha mão em silêncio. Aquela noite foi a mais longa da minha vida.
Voltei para casa, para aquela casa que logo não seria mais minha, e sentei-me na escuridão da sala de estar, abraçando meus joelhos, chorando em silêncio. Ouvi passos na escada. Lily desceu, embora já fosse muito tarde. Ela não deveria estar acordada. Ela tinha ficado na casa da Karen, mas minha irmã a trouxe de volta porque insistiu que ela precisava ficar comigo. Mamãe? Levantei o rosto. Ela estava lá, com seu pijama de unicórnio, segurando aquele tablet velho com a tela rachada. Por que você não está dormindo, princesa? Ela não respondeu. Simplesmente veio até mim e sentou no meu colo. Já está grande demais para isso, mas continua sendo meu bebê. Ela me abraçou e sussurrou: não chore, mamãe. Eu vou resolver isso. Eu não entendi o que ela quis dizer, mas também não perguntei. Eu a abracei forte, sentindo o cheiro do seu shampoo de morango, memorizando cada detalhe porque temia que em breve essas lembranças seriam tudo o que me restaria dela. A semana que antecedeu a audiência final foi um pesadelo em câmera lenta. Eu mal comia. Eu mal dormia. Andava pela casa como um fantasma. James, por outro lado, estava visivelmente satisfeito. Eu vi o sorriso dele quando ele pensou que eu não estava olhando. A forma como ele já falava sobre quando Lily viesse morar comigo, como se minha derrota fosse absoluta e inevitável, e provavelmente era. Na véspera da audiência, não consegui dormir um minuto sequer. Eu fiquei deitada no escuro, olhando para o teto enquanto minha mente repassava todos os momentos de humilhação, todas as mentiras que haviam sido contadas sobre mim, toda a injustiça daquela situação. Às 5 da manhã, desisti de tentar dormir. Eu me levantei e fui para o quarto de Lily. Ela dormia profundamente, com o rosto sereno, alheia ao pesadelo que estava prestes a destruir nossas vidas. Sentei-me na beira da cama dela e fiquei apenas observando-a. Memorizei cada detalhe. As sardas no nariz dela, os cílios longos, o jeito como ela prendia a respiração antes de suspirar enquanto dormia. Se este fosse um dos últimos momentos que teríamos assim, eu queria guardar cada segundo na minha memória. O tablet antigo estava lá, meio escondido debaixo do travesseiro. Por um instante, pensei em pegá-lo e ver o que havia ali que fazia Lily ser tão apegada àquele aparelho quebrado, mas não o fiz. Achei que seria uma invasão de privacidade para ela, mesmo que ela fosse apenas uma criança. Se eu tivesse olhado antes. Se eu soubesse o que havia ali, guardado como um precioso segredo, tudo teria mudado mais cedo. Mas eu não olhei. Apenas beijei a testa da minha filha e saí do quarto para me preparar para o que seria o pior dia da minha vida. Vesti a mesma roupa de sempre. Não tinha outra. Tentei disfarçar as olheiras com maquiagem, mas foi inútil. Meu rosto refletia exatamente o que eu sentia. Derrota, exaustão, desespero. Lily acordou e desceu para tomar o café da manhã. Ela estava estranhamente calma, quase serena, o que me preocupou. Você está bem, princesa? Perguntei, acariciando seus cabelos enquanto ela comia torradas. Ela olhou para mim com aqueles grandes olhos castanhos e assentiu. Estou bem, mamãe, e você também vai ficar bem. Não entendi aquela confiança em sua voz, mas não a questionei. Eu pensava que era apenas a inocência da infância, a incapacidade de compreender plenamente a gravidade da situação. Você vai ficar na casa da sua tia de novo hoje, tá bom? Eu disse, beijando o rosto dela. Não, mamãe, eu preciso ir com você hoje. Meu coração se contraiu. Meu amor, o tribunal não é lugar para você. Vai ser entediante? E eu preciso ir, mamãe, por favor. Havia tanta intensidade em seus olhos que me assustou. Lily, você não pode. Eu não quero que você veja as coisas que serão ditas. Mamãe, confie em mim. Eu preciso estar lá. Mas eu me mantive firme. Eu não ia expor minha filha àquele circo de horrores. Deixei-a na casa da Karen, ignorando seus protestos e a forma como ela segurou minha mão com força ao se despedir. Vai ficar tudo bem, mamãe, ela disse mais uma vez antes de eu ir embora. Cheguei ao tribunal uma hora mais cedo. Sentei-me num banco no corredor, tremendo apesar do calor. Alguns minutos depois, Linda apareceu com uma pasta debaixo do braço e uma expressão sombria. Sarah, precisamos conversar antes de entrarmos. Fomos para uma sala vazia.
Ela sentou-se à minha frente e segurou minhas mãos. Não vou mentir para você. As probabilidades não estão a nosso favor. Mas quero que saiba que lutei com todas as minhas forças e continuarei lutando até o fim. Assenti com a cabeça, sem confiar na minha voz para responder. Aconteça o que acontecer hoje, isso não define você como mãe. Você é uma boa mãe, Sarah. É o sistema que está falhando. Suas palavras foram gentis, mas não aliviaram a dor porque, no fim das contas, não importava se eu era uma boa mãe. O que importava era que eu estava prestes a perder minha filha. Entramos no tribunal. Estava ainda mais lotado do que da última vez. Mais pessoas na galeria, mais jornalistas, mais olhares curiosos prontos para testemunhar minha humilhação final. James já estava sentado conversando com Robert Stone em voz baixa. Ele me lançou um olhar de superioridade quando passei por ele, e naquele olhar estava tudo. Ele havia vencido, e sabia disso. Na galeria, reparei na doutora Chloe. Ela não estava vestida formalmente hoje. Usava um vestido elegante e discreto, e seus cabelos soltos caíam sobre os ombros. Mas o perfume era o mesmo, aquele perfume floral que eu havia sentido na camisa de James. Eles nem sequer tentaram mais se esconder. O juiz entrou e todos se levantaram. Ele sentou-se, bateu no martelo e a sessão começou. Hoje, daremos início às alegações finais antes da sentença. Gostaria de começar com a parte autora da ação. Robert Stone se levantou. Ele resumiu todo o caso com maestria. Cada foto, cada despesa, cada depoimento, cada alegação de instabilidade, tudo isso pintava um retrato devastador de uma mulher incompetente, irresponsável e emocionalmente perturbada, incapaz de cuidar de uma criança. E então chegou a vez de Linda. Ela fez o melhor que pôde. Apelou ao coração, à justiça, ao bom senso. Ela falou sobre o amor incondicional de uma mãe, sobre os anos de dedicação, sobre como tudo havia sido manipulado e distorcido. Mas até eu senti que as palavras dela soavam vazias diante do peso das evidências contra mim. Quando ela terminou e se sentou, o juiz ajeitou os óculos e abriu a pasta grossa à sua frente. Este foi o momento, a frase. Fechei os olhos, preparando-me para ouvir as palavras que me destruiriam. Após uma análise cuidadosa de todas as provas apresentadas por ambas as partes, meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir. E considerando especialmente o laudo pericial da doutora Chloe Andrews, bem como o comportamento observado do réu durante este processo judicial, as lágrimas começaram a cair. Eu não consegui mais contê-las. Este tribunal conclui que o melhor interesse do lírio menor será atendido por... E então aconteceu. Uma voz quebrou o silêncio solene do tribunal. Espere. Era uma voz infantil, aguda e forte. Todos na sala viraram a cabeça ao mesmo tempo. Na porta dos fundos, onde havia um pote, estava Lily, minha filha, com seu uniforme escolar, mochila nas costas, segurando algo nas mãos. Ela entrou sozinha sem que ninguém percebesse. Meu coração parou completamente. Lily. A voz de James saiu como um grito sufocado. Ele se levantou tão rápido que a cadeira quase caiu. O que você está fazendo aqui? Saia imediatamente. Mas Lily não se mexeu. Ficou ali parada, pequena, mas determinada, segurando aquele tablet velho com a tela rachada contra o peito. Meritíssimo, disse ela com a voz trêmula, mas surpreendentemente clara. Preciso mostrar algo, por favor. O martelo do juiz estava suspenso no ar. Ele olhou para a criança com uma expressão de completa surpresa. Como essa criança entrou aqui? Robert Stone levantou-se, indignado. Meritíssimo, isto é completamente irregular. Esta sessão é privada. Um menor não pode simplesmente interromper. Vim sozinha, disse Lily, com a voz mais firme. Peguei um táxi da casa da minha tia para assistir à palestra. Eu precisava vir. Senti o mundo girar ao meu redor. Minha filha de 8 anos tinha vindo sozinha de táxi ao tribunal. Como? Por quê? Meritíssimo, continuou Robert Stone com voz alta e irritada. Exijo que esta criança seja retirada imediatamente. Isto é uma farsa, uma tentativa desesperada de... Silêncio. O juiz bateu com força no martelo. Conselheiro Stone, sente-se.
O advogado hesitou, mas obedeceu. O juiz voltou seu olhar para Lily, e sua expressão mudou. Havia curiosidade em seu olhar, e talvez, um lampejo de suspeita de que algo importante estava prestes a acontecer. Criança, disse ele com uma voz mais suave. Qual é o seu nome? Lily. Lily Peterson. Eu sou a filha deles. Ela apontou para James e para mim. E o que você precisa mostrar para Lily? Ela ergueu o tablet antigo. Eu gravei algo. Algo que minha mãe não sabe, algo que mostra a verdade. O tribunal inteiro ficou em absoluto silêncio. Dava para ouvir um alfinete cair. O rosto de James ficou branco como o papel, viu o pânico em seus olhos, puro e absoluto. E então eu vi quando ele olhou rapidamente para a doutora Chloe na galeria, e ambos trocaram um olhar de horror. Eles sabiam o que quer que estivesse naquele tablet, sabiam o que era. Isso é um absurdo. James finalmente encontrou a voz. Meritíssimo, minha filha é uma criança. Ela não entende o que está fazendo. Isso é claramente uma manipulação por parte de... Senhor James, não vou perguntar novamente. Sente-se e fique quieto, ou vou mandar o senhor se retirar desta sala. James sentou-se, mas seus olhos estavam fixos em Lily com uma intensidade aterradora. O juiz olhou para o oficial de justiça. Traga a criança aqui e traga o equipamento para conectar esse dispositivo aos nossos monitores. Umbaif caminhou em direção a Lily e gentilmente pegou em sua mão, guiando-a para frente. Ela passou por mim e nossos olhares se cruzaram. Havia algo em seus olhos. Coragem, determinação e uma confiança que me deixaram perplexo. Confie em mim, mamãe, ela sussurrou ao passar. Outro oficial pegou o tablet e começou a conectá-lo ao sistema de projeção do tribunal. Levou alguns minutos, cada segundo parecendo uma eternidade. James estava visivelmente suando. A doutora Chloe levantou-se da galeria como se quisesse sair, mas a porta estava bloqueada por pessoas curiosas. Finalmente, a tela grande na parede da quadra piscou. A imagem do menu do tablet apareceu. Era antiga, lenta, mas funcionava. Qual arquivo, pequeno? Perguntou o oficial de justiça. Lily apontou. Aquele ali. O vídeo de 14 de março. O oficial de justiça clicou. A tela ficou preta por um segundo e então o vídeo começou. A primeira coisa que apareceu foi uma imagem tremida e inclinada da nossa sala de estar. O ângulo era baixo, como se a câmera estivesse escondida atrás de algo. Reconheci imediatamente. Estava atrás do vaso grande onde Lily adorava se esconder quando brincávamos de esconde-esconde. Por alguns segundos, apenas o sofá vazio e parte da estante de livros estavam visíveis, e então duas figuras entraram no enquadramento. James e a doutora Chloe. Um murmúrio de espanto percorreu todo o tribunal. Mas não foi o Dr. Chloe, profissional e impecável, que havia testemunhado alguns dias antes. Era uma mulher vestida casualmente, com jeans e uma blusa decotada, cabelos soltos, rindo enquanto James a puxava pela cintura. E então ele a beijou. Um beijo longo, profundo, apaixonado. Meu Deus, ouvi alguém sussurrar na galeria. Na mesa ao lado, Linda estava inclinada para a frente com os olhos bem abertos. Do outro lado, Robert Stone estava pálido, claramente percebendo que seu caso estava desmoronando diante de seus olhos. O áudio começou a ser reproduzido e a voz da doutora Chloe ecoou pelo tribunal. Tem certeza absoluta de que o plano vai funcionar? Sua esposa não vai suspeitar de nada. A voz de James era clara como cristal. Sarah é muito ingênua para desconfiar. Completamente submissa. Eu já transferi quase todo o dinheiro da conta conjunta para sua conta. Quando o juiz der a sentença, ficaremos com tudo. A guarda da Lily, a casa, as economias, tudo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Eu estava ouvindo James admitir na frente de todos que ele havia roubado nosso dinheiro, que havia planejado cada detalhe dessa farsa. No vídeo, a doutora Chloe sentou-se no colo dele, passando os braços em volta do pescoço dele. E quanto ao meu depoimento? Você realmente acha que foi suficientemente convincente? Foi perfeito, disse James, beijando-a, principalmente porque tenho aquelas fotos dela perdendo o controle. Vou provocá-la novamente antes do julgamento final.
Vou insultá-la, humilhá-la até que ela exploda na frente do juiz. Dessa forma, seu relatório parecerá absolutamente preciso. Ela se comportará exatamente como você descreveu, histérica, instável, fora de controle. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas desta vez não eram apenas de dor. Eram também descrença, raiva e um começo de esperança. A doutora Chloe riu no vídeo. Você é um gênio, e depois que conseguirmos tudo, quanto tempo você acha que vai levar para se livrar da garota? Porque, sinceramente, James, eu não quero criar sua filha. Senti um gelo. Será que eu tinha ouvido direito? Será que eles não só planejavam tirar Lily de mim, como também se livrar dela? No vídeo, James deu de ombros. Vamos colocá-la no internato o mais rápido possível, ou mandá-la para algum parente distante. Não sei. Vamos dar um jeito. O importante é destruir Sarah completamente. Ela não merece nada. Absolutamente nada. O vídeo mostrava os dois brindando com taças de vinho, rindo alegremente, e então a tela ficou preta. O silêncio no tribunal era sepulcral. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. Olhei para Lily, que estava parada ao lado do banheiro. Ela me olhava com lágrimas escorrendo pelo rostinho, mas também com uma expressão de determinação. Minha filhinha, minha heroína, ela me salvou. O silêncio foi quebrado pelo ruído de uma cadeira arrastando-se violentamente contra o chão. Era a doutora Chloe tentando desesperadamente sair da fileira de assentos na galeria, lutando para chegar à porta. Parem essa mulher. A voz do juiz trovejou pela sala com uma autoridade e fúria que assustaram a todos. Nesse momento, 2 policiais correram e interceptaram a doutora Chloe antes que ela pudesse sair. Ela começou a gritar, chorar, se debater. Não, você não entende. Ele me obrigou. Ele me obrigou a fazer isso. Silêncio. O juiz bateu o martelo com tanta força que o estrondo ecoou por toda a sala. James estava de pé, com as mãos nos cabelos, em pânico total. Meritíssimo, posso explicar. Aquele vídeo foi tirado de contexto. Nós estávamos apenas. Sente-se imediatamente, Sr. James. James desabou na cadeira. Seu rosto estava encharcado de suor, seus olhos arregalados de terror. O homem que entrará naquela sala tão confiante, tão arrogante, agora estava completamente destruído. Robert Stone estava com a cabeça entre as mãos. Ele sabia que sua carreira tinha acabado de desmoronar junto com o caso. O juiz olhou para a criança que segurava Lily. Tragam essa criança até a minha bancada agora. O oficial de justiça conduziu Lily delicadamente até a frente. O juiz desceu de sua cadeira elevada, fez algo completamente incomum e ajoelhou-se à altura dela. Lily, disse ele com uma voz surpreendentemente gentil. Você foi muito, muito corajosa e muito inteligente. Poderia me dizer quando e por que você fez essa gravação? Lily enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Foi há alguns meses. Papai disse que ia trabalhar até tarde, mas ouvi o carro dele voltar muito cedo. Eu queria mostrar a ele meu desenho novo, então desci, mas aí o vi entrando com aquela senhora. Ela apontou para a doutora Chloe, elas se beijaram e eu fiquei com medo. Por que você ficou com medo? Porque eu sabia que estava errado. Que papai estava fazendo algo ruim com mamãe. Sua voz ficou mais trêmula. Então me escondi atrás daquele vaso grande da sala. E me lembrei que minha mãe sempre dizia que, se virmos alguém fazendo algo ruim, precisamos ter provas. Então peguei meu tablet antigo e gravei. O juiz assentiu com a cabeça. E por que você não mostrou para sua mãe? Porque no vídeo, papai disse que mamãe não podia saber. Ele disse que era um segredo. Então eu pensei que tinha que guardar o segredo. Novas lágrimas caíram. Mas aí o papai começou a dizer que a mamãe era má. E aquela senhora também disse que a mamãe era má. E isso não é verdade. Minha mãe é a melhor mãe do mundo. Ela cuida de mim. Ela faz comida gostosa. Ela me abraça quando tenho pesadelos. Ela me ajuda com a lição de casa. Ela é boa. A voz de Lily se elevou, repleta de paixão e indignação infantil. Hoje, ouvi minha tia falando ao telefone que o juiz ia tirar minha mãe de mim,
e eu não posso deixar isso acontecer. Então, peguei o dinheiro que tinha guardado, chamei um táxi e vim aqui para mostrar a verdade. O juiz permaneceu em silêncio por um momento, apenas olhando para aquela corajosa menina de 8 anos. Então, ele colocou a mão no ombro dela. Você fez a coisa certa, Lily. Muito obrigado por confiar na justiça. Ele se levantou e voltou para a cadeira. Sua expressão já não era neutra. Estava furioso. Senhor policial, algeme o Sr. James e a senhorita Chloe Andrews imediatamente. O quê? Gritou James. Meritíssimo, isso é um absurdo. Não pode ser assim. Eu posso e eu vou. O juiz praticamente rugiu. E se você abrir a boca mais uma vez, acrescentarei desacato ao tribunal às suas acusações. Os policiais se aproximaram com algemas. A doutora Chloe chorava incontrolavelmente enquanto seguravam suas mãos atrás das costas. James não reagiu. Permaneceu imóvel, com o olhar vazio, enquanto as algemas tilintavam em seus pulsos. O juiz olhou para Robert Stone. Conselheiro Robert Stone, o senhor será citado pelo Conselho de Ética da Ordem dos Advogados. Tenho fortes suspeitas de que o senhor estava ciente desse esquema ou, pelo menos, foi negligente ao verificar a veracidade das provas apresentadas. Robert Stone não respondeu. Apenas baixou a cabeça. Então o juiz olhou para mim e, pela primeira vez desde que todo esse pesadelo começou, alguém olhou para mim com verdadeira compaixão. Senhora Sarah, em nome deste tribunal, peço profundas desculpas pelo que a senhora passou. Este foi um dos casos mais vergonhosos de manipulação judicial que testemunhei em meus 30 anos de carreira. Eu não conseguia falar. Só conseguia chorar. Com base nas provas irrefutáveis apresentadas pela menor Lily, continuou ele, agora com voz formal, este tribunal revoga todas as acusações feitas contra a senhora Sarah. O pedido de divórcio apresentado pelo Sr. James é indeferido. No entanto, autorizo a senhora Sarah a apresentar imediatamente um pedido de divórcio por justa causa contra ele, com todos os seus direitos preservados e ampliados. Estrondo do galo. A guarda total, completa e incondicional da menor Lily é concedida à sua mãe, senhora Sarah. O Sr. James está proibido de ter qualquer contato com a criança até que responda criminalmente pelos crimes que cometeu. Outro estrondo. Ordeno o bloqueio e congelamento imediatos de todas as contas bancárias e bens em nome do Sr. James e da Sra. Chloe Andrews. Uma auditoria completa será realizada para rastrear todo o dinheiro roubado da Sra. Sarah. E tudo, absolutamente tudo, será devolvido com reparação monetária e indenização substancial por danos morais. Outro estrondo. E, por fim, ordeno a abertura imediata de uma investigação criminal completa contra o Sr. James Patterson e a Sra. Chloe Andrews pelos crimes de conspiração, fraude processual, perjúrio, apropriação indébita de bens conjugais, falsa identidade e tentativa de manipulação da justiça. Ambos permanecem detidos sem direito à fiança. Último estrondo. Levem-nos embora. Os policiais começaram a arrastar James e a doutora Chloe para fora. Ela gritava e chorava. James estava em silêncio, derrotado, arrasado quando passou por mim. Nossos olhares se encontraram por um segundo. Não havia mais arrogância ali, apenas a consciência do que ele havia perdido. Assim que a porta se fechou atrás deles, levantei-me cambaleando. Minhas pernas mal me sustentavam. Olhei para Lily, que ainda estava perto da mesa do juiz. Lírio. Ela correu em minha direção, e eu a tomei em meus braços, abraçando-a tão forte que temi machucá-la. Caí de joelhos ali mesmo, no meio da quadra, abraçando minha filha contra o peito e soluçando incontrolavelmente. Você me salvou, sussurrei entre soluços. Você me salvou, minha princesa. Eu não ia deixar que eles te machucassem, mamãe, disse ela, também chorando. Você é a melhor mãe do mundo. Linda ajoelhou-se ao nosso lado com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela colocou as mãos sobre nossas cabeças. Você venceu. Você venceu. Os meses que se seguiram foram uma verdadeira avalanche de mudanças. A história do tablet quebrado, como a mídia começou a chamá-la, tornou-se notícia nacional, jornais, sites e programas de TV. Todos queriam contar a história da menina de 8 anos que salvou sua mãe de uma conspiração cruel. Mas eu protegi Lily de tudo isso.
Recusei todas as entrevistas, todos os pedidos de fotos. Minha filha não seria transformada em espetáculo. A investigação criminal foi rápida e devastadora para James e a doutora Chloe. Descobriram que estavam tendo um caso há quase 3 anos. Descobriram que todo o plano para me destruir tinha sido meticulosamente preparado durante mais de 1 ano. Na verdade, James transferiu mais de $500.000 para contas em nome da doutora Chloe ao longo dos meses, todo o dinheiro da nossa conta conjunta, além de empréstimos que ele fez usando nossa casa como garantia. Tudo foi congelado, rastreado e devolvido a mim, juntamente com uma indenização por danos morais que o juiz estipulou em um valor que me deixou sem palavras. James foi condenado a 10 anos de prisão. A doutora Chloe recebeu uma pena de 8 anos e sua licença profissional foi revogada permanentemente. Robert Stone teve sua licença para advogar cassada e respondeu por cumplicidade, recebendo uma pena de 3 anos. Vendi a casa onde tanta dor havia acontecido. Não conseguia mais ficar lá. Comprei um apartamento menor, mas aconchegante, só para mim e para Lily. Com o dinheiro que me sobrou, investi uma parte e usei outra para finalmente realizar um antigo sonho. Abri um pequeno ateliê de costura. Era algo que eu adorava fazer antes de me casar, mas James me fez acreditar que era uma perda de tempo. Agora eu fazia roupas sob medida, consertava peças de vestuário e fazia ajustes. Eu não ganhava muito, mas era meu. Era independência. Era dignidade.